Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 17, versículo de número 27. Se pois agora, servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, abençoaste e abençoada será para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui diante dessa passagem maravilhosa que o Senhor fala com Davi, e o Senhor realmente abençoou o lar daquele homem, passando-se para a geração do seu filho Salomão, aonde, na verdade, o Senhor também veio ser com ele. Mas diante dessa passagem, queridos irmãos, sexta-feira eu trouxe, e hoje nós vamos dar continuidade sobre a bênção do Senhor sobre os lares. E eu quero falar sobre a casa de Josué. Capítulo 24, versículo 15. Que diante da escolha entre servir a Deus ou aos ídolos, nós vimos Josué se mostrou, na verdade, irredutível e decidido diante daquele momento, daquela situação em que ele estava passando. Mesmo que todos hesitassem, Josué, ele sabia que não poderia deixar de servir ao Senhor. E por isso, deixou a célebre declaração: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que está lá em Josué 24, versículo 45. Cabe a nós decidirmos se vamos ou não servir a Deus em nossas casas. Muitos ídolos ou coisas vãs entram em nossas casas para roubar a bênção de Deus. Mas devemos estar convictos que o Senhor tem o melhor para nossa família, para o nosso lar. Uma casa abençoada é onde se decide servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver a casa de Obed, prosperidade, que está lá em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo de número 12. O período em que a Arca da Aliança, qual simbolizava a presença do Senhor, foi roubada pelos filisteus, marcou um tempo de tragédias para o povo de Deus. Tudo isso foi fruto de sua desobediência à palavra de Deus. Nós vemos diante da palavra do Senhor que quando a arca foi devolvida, ficou na casa de Obed por um período de 3 meses. E diante desse período, como eu já disse que a arca simbolizava a presença do Senhor, diante deste período de 3 meses, nós vimos o resultado, que a família daquele homem prosperou durante todo esse tempo. Ou seja, a bênção de Deus veio sobre a casa daquele homem por um período de 3 meses. E a família dele prosperou durante todo esse tempo. Prosperidade não é somente bênçãos materiais, mas sim uma vida abundante, como está escrito lá em João, capítulo 10, versículo 10. Quando nossa casa, ela se torna um lar de adoração ao Senhor, logo tudo prospera. O que fazemos, logo tudo prospera o que fazemos. As consequências da desobediência é, na verdade, a desgraça, mas a bênção persegue quem serve fielmente ao Senhor dentro do seu lar. Nós vemos uma família abençoada por um período de 3 meses, quando a arca foi deixada na sua casa, a família de Obed, e Deus abençoou a casa daquele homem. Uma casa abençoada
recebe de Deus a prosperidade. Nós vamos ver o exemplo da casa de Ezequias, organização. Isaías, capítulo de número 38, do versículo 1 ao diante. A palavra de Deus diz que Ezequias, ele não gostava de bagunça e por isso promoveu uma reforma espiritual em Israel. Assim que começou a reinar, nos dias do reinado de Ezequias, ele retirou tudo que não era de Deus. Tudo aquilo que não era do agrado do Senhor, ele retirou. Ezequias fez uma limpeza dentro da casa do Senhor. 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 12. Quando o rei Ezequias recebeu a mensagem do profeta Isaías, de que ele iria morrer, de que ele morreria, então tinha que colocar a sua casa em ordem, para deixar tudo em dias. A palavra de Deus vai dizer que Ezequias se colocou em oração, no mesmo momento, entregando a sua vida ao Senhor, e foi abençoado com mais 15 anos de vida. Precisamos, irmãos, cuidar de nossa família para que tudo esteja correto, não deixando brechas ou lugar para o inimigo entrar em nossas casas, conforme Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 27. Deus não gosta realmente de bagunças, por isso uma casa abençoada deve ser marcada pela devida ordem e decência. Numa casa abençoada, tudo está organizado. Mas o exemplo que eu quero citar é a casa de Davi. Promessa, 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 26 adiante. A palavra de Deus vai dizer que a família de Davi recebeu uma promessa de sempre reinar sobre o povo de Deus. Como toda promessa está condicionada à obediência, os descendentes de Davi se afastaram do Senhor e perderam o reinado. Contudo, Deus tinha um propósito muito maior para a família de Davi. Nós vamos ver em Isaías, capítulo 55, versículo de número 3. Através desta geração é que Jesus veio como filho de Deus. Mateus 1, versos 1. Cumprindo o propósito do Senhor, não somente para a família de Davi, e sim para toda a humanidade. Deus tem promessas grandiosas para a sua família, e as palavras de Deus não falham, jamais, e nem voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei, como está escrito lá em Isaías 55, versículo de número 11. Busque viver, irmãos, o propósito de Deus para a sua casa e nunca se afaste dos caminhos do Senhor, porque aonde a presença do Senhor está, haverá bênção dentro do lar. Acredite que tudo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir, como está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 34. Uma casa abençoada tem a promessa de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe a sua casa. A casa abençoada por Deus recebe a bênção da salvação. Cada membro da família se tornam pessoas abençoadas, passando a viver ao Senhor em ministérios especiais, como a vida decidida, a abrir mão de tudo que não for bom, mas como resultado recebe prosperidade em tudo o que faz, além de que tudo está sempre organizado, sem deixar brechas, porque esta família tem promessas do Senhor. Busque a bênção de Deus para a sua casa, que o Senhor possa vos abençoar, e que as bênçãos do Senhor,
ela possa alcançar o seu lar neste novo dia, e que o Senhor possa realmente derramar muitas bênçãos para com o lar de cada um, que neste novo dia está na escuta do programa, através da mensagem a qual foi deixada nesta início de noite já, que o Senhor Jesus possa vos abençoar. E